Olá, amigos e irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Começamos aqui mais uma lição da revista Palavra e Vida, produzida pelo Departamento de Educação Cristã da Convenção Batista Fluminense. Esta revista, ela foi escrita pelo pastor Fábio Martins com o título Fé, Fidelidade e Força. É um estudo de Josué, Juízes e Ruth. E antes de começarmos a apresentação desta quinta lição, que traz o título A Fé Dependente, eu te convido a se inscrever aqui no nosso canal, nesse botão que está aí embaixo, onde está escrito Inscreva-se. Dessa maneira, irmãos, vocês poderão ajudar que esta lição ela possa chegar a ainda mais pessoas. Curta também este vídeo e deixe o seu comentário. E acione também o sino das notificações para que você possa receber todas as lições no momento aqui em que nós estivermos publicando. Compartilhe com um amigo, com um irmão, para que eles também possam, juntamente com a gente, desfrutar da aprendizagem e também se edificar com o ensino da palavra de Deus. Toda semana nós estaremos publicando aqui uma nova lição. E assim possamos estudar juntos e aprendermos também juntos. A lição de número 5, como eu disse, traz o título A Fé Dependente. E tem um texto base na lição de Josué, no livro de Josué, no capítulo 20 e 21. E nós estaremos lendo apenas Josué no capítulo 20, do versículo 43 ao 45, para essa nossa introdução dessa lição. E o texto diz assim: Assim, o Senhor deu aos israelitas toda a terra que tinha prometido, sob o juramento aos seus antepassados. E eles tomaram posse dela e se estabeleceram ali. O Senhor lhes concedeu descanso de todos os lados, como tinha jurado aos seus antepassados. Nenhum dos seus inimigos pôde resisti-los, pois o Senhor entregou a todos eles em suas mãos. De todas as boas promessas do Senhor, a nação de Israel, nenhuma delas falhou. Todas se cumpriram. E estamos chegando, amigos e irmãos, aos estudos finais do livro de Josué. Nós entramos hoje na penúltima lição deste precioso livro. E relembramos aqui que todo o processo de repartição da terra de Canaã revelou algo singular. Os capítulos 14 e 15 contêm a distribuição das terras ao sul e também para Judá e Calebe. Os capítulos 16 e 17 explicam a repartição das terras centrais para as tribos de José, e os capítulos 18 e 19 tratam da divisão dos restantes aí da terra. A distribuição das terras para as tribos de Israel é concluída na narrativa do capítulo 19 do livro de Josué, pelo fato de ter uma preocupação fundamental desses capítulos, ser aí as tribos a sua herança na conquista da terra prometida, o que se deu do capítulo 13 até o capítulo 19, como estudamos na aula passada, com cada tribo recebendo a sua parte por indicação nominal das cidades da região montanhosa central, de acordo com a família que cada um herdou aí a sua área e a sua cidade onde estava localizada. Já do capítulo 20 e 21, aparecem depois desta distribuição das terras para cada tribo. E a explicação para isso, ela se dá de modo didático, para que o leitor possa entender uma segunda fase na concessão das terras. Primeiro, Deus ele deu a terra prometida a Israel. E agora, Israel está devolvendo a parte dessas terras, separando a parte com propósitos específicos. E aqui nós estaríamos estudando um tema um tanto
desconhecido para muitos leitores da palavra de Deus, por conter aí uma prática bastante antiga em Israel, coisa que não é muito corriqueira no Ocidente. Estudaremos sobre as cidades refúgio e as cidades dos levitas. Em Josué 20, separam-se aí as cidades para que os homicidas involuntários eles se protejam do vingador de sangue, assim encontrando lugar seguro. O capítulo 20, ele vai localizar as 6 cidades de refúgio, dentre as 48 cidades que foram dedicadas para os levitas, no capítulo 21. No capítulo 20 do livro de Josué, que é o menor capítulo deste livro, trata sobre o estabelecimento destas cidades de refúgio. O texto, ele deixa muito claro que o homicida culposo, ele deveria ter um local para se abrigar, a fim de que o vingador de sangue, ele não pegasse. Cumprindo-se assim os requisitos do verso 6. Ele poderia até voltar para a sua cidade de origem, e as lições, elas podem ser aprendidas aqui com o estabelecimento e o propósito dessas cidades. O que poderemos fazer de utilidade para nós aí, trazer aí para nós, com este estudo? Na lição de hoje, nós iremos entender como se dá este cumprimento da vontade de Deus no seu propósito. E tirar também grandes lições para as nossas vidas, a nossa vida cristã, para os dias de hoje também. Deste modo, nós chegamos ao primeiro capítulo da nossa lição, que traz o título A Fé Dependente para usufruir do cuidado de Deus. A fé dependente para usufruir do cuidado de Deus. Está em Josué 20, do primeiro até o versículo 9. As cidades de refúgio, elas aparecem em outros livros da Bíblia, como em Números, no capítulo 35, do versículo 9 ao 15. No livro de Deuteronômio também aparece, no capítulo 19, do versículo 1 ao 3. Essas cidades, elas foram estabelecidas por Deus, 3 de cada lado do Jordão, como nós já falamos na lição passada. E era para abrigar as pessoas que cometessem o homicídio involuntário. Esse fato se deu para o cumprimento do que estava estabelecido no livro de Números, no capítulo 35, no versículo 11, que nos diz assim: escolheram algumas cidades para serem suas cidades de refúgio, para onde poderá fugir quem tiver matado alguém sem intenção. Elas serão locais de refúgio contra o vingador da vítima, a fim de que alguém acusado de assassinato não morra antes de apresentar-se para o julgamento perante a comunidade. O livro de Êxodo, ele coloca o que foi o asilo no início da sua discussão dos crimes de morte. Ali nós podemos ver descrito como Deus designaria um lugar para que o homicida, esse homicida não intencional, ele não fugisse, para que ele pudesse fugir ali em busca de segurança. Em Números 35, são definidos 6 lugares como cidades de refúgio distribuídas aí da seguinte maneira: 3, como eu falei, ao leste do Jordão e 3 a oeste. Os versículos 22 até o 28 passam a expressar que a cidade ela deve assegurar proteção para a pessoa que é julgada e considerada inocente do homicídio. Mas caso a pessoa se afastasse da cidade, poderia ser morta pelo vingador de sangue. No livro de Deuteronômio, no capítulo 4, do versículo 41 até o 43, descreve as 3 cidades de refúgio a leste de Jordão, as quais Moisés tinha designado naquela área. Das 48 cidades recebidas pelos levitas, essas 6 que foram separadas como cidades de refúgio, serviria para receber tanto israelitas quanto também estrangeiros que cometessem o mesmo crime. Assim, é bom que destaquemos aqui
que a lei mosaica ela faz distinção muito clara entre homicídio intencional, com a premeditação, e o homicídio sem a intenção de matar. O primeiro estaria sujeito à pena de morte, que seria infligida aí pela sociedade e também pelo vingador de sangue. Já o homicídio não intencional não estaria sujeito à pena de morte, mas o vingador de sangue deveria buscar compensação pela perda sofrida com a morte de alguém da sua tribo. Nesse caso, executar o homicida derramaria sangue inocente e também poderia poluir até mesmo a terra. E a lei estava procurando evitar isso mediante a criação destes locais de refúgio. A segurança de tal pessoa estava assegurada até a época do seu julgamento, na aldeia onde ele residia. Esse julgamento seria lá. Mesmo que fosse inocentado do homicídio premeditado, continua exigindo aí existindo aí a ameaça do vingador de sangue. A fim de escapar disso, ele podia viver na cidade de refúgio até que morresse o sumo sacerdote. Isso é muito importante. O sumo sacerdote, ele representava a nação, especialmente em termos da culpa, do sacrifício dela, como registrado em Levítico 16. A morte desse sacerdote, desse sumo sacerdote, cessaria a culpa que o fruto do ato homicida tinha assim ressurgido. Presumidamente aí, o vingador de sangue, ele aceitaria essa morte como substituta da morte do homicida. Era isso que determinava a lei de Moisés. A compensação fora paga, nada mais era exigido conforme registra o livro de Josué, no capítulo 20, versículo 6. Dessa maneira, o acusado ele voltaria para a sua terra sem quaisquer ônus. No sistema judicial da época, vigorava a prática do olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Passagens como Êxodo 21, 24, Levítico 20, 24, 20 e Deuteronômio 19, 21 comprovam esta regra. No caso do homicídio culposo, então, foi dada esta oportunidade de refúgio, a fim de impedir aí uma ação desproporcional da família que fora ofendida pelo homicídio, e possibilitando também ao acusado a oportunidade de um justo julgamento. Essas cidades de asilo eram uma salvaguarda contra a vingança injusta e também as resultantes lutas sangrentas. Não havia polícia naquelas cidades e cabia ao parente mais próximo agir como vingador de sangue. Desta maneira, nós entendemos aqui que as cidades de refúgio, elas serviam como uma proteção da fé. E quando estudamos profundamente este conteúdo, a afirmação teológica que surge dele é a de que somente quando nos aproximamos ou apropriamos até da graça divina, a qual nos perdoa de todo pecado, é que nós podemos continuar vivendo pela fé. Este é o resumo de todo o capítulo 20 aí de Josué. As informações das cidades são as seguintes. Do lado do ocidente tinha Quedes, que tinha sua localização ao norte de Israel, dentro da área da tribo de Naftali. No original, o termo Quedes significa santo ou santuário. Siquém ficava bem no centro de Israel, e o significado original do seu nome era ombro. De um modo geral, o ombro tem a força para suportar o peso, além de servo de descanso aí, para aquelas pessoas que se apoiam nele. Hebrom, outra cidade localizada ao sul de Israel, significava comunhão. Já do lado oriente, existia Bezer, que ficava ao sul de Israel,
mas do outro lado do Jordão, de frente para o Oriente, na tribo de Ruben. Seu nome significa fortaleza. Ramote era localizada no centro de Israel, do lado oriental. Significa exaltação ou elevação. Golã ficava ao norte, do lado oriental também, bem perto das conhecidas montanhas de Golã. O termo significa levou cativo, no sentido aí de que absolveu a nossa culpa. Como a instituição dessas 6 cidades, refúgio, Deus ele queria proporcionar para o infrator que estava arrependido uma santidade, descanso, comunhão, força, renovo, segurança também. Vemos nesse caso uma clara manifestação do amor e da graça do Senhor, já naqueles tempos. De um modo geral, o Antigo Testamento ele é caracterizado pelo tempo da lei e muitos aí não seguem, não conseguem visualizar a graça de Deus no longo nesse período. Mas desde as páginas iniciais, nós visualizamos essa realidade. Quando o homem ele pecou, por exemplo, Deus manifesta a sua graça pela promessa de um Salvador, vindo da semente da mulher. Está lá em Gênesis 3,15. A graça, ela foi simbolizada quando Deus vestiu os culpados pelo sacrifício inocente, lá em Gênesis 3,22. Caim, que merecia a morte por matar o seu irmão, ele recebe uma marca para não ser morto. Gênesis 4,15. Noé, que viveu numa época de impiedade singular, ele achou graça aos olhos do Senhor. Gênesis 6, de 5 a 8. Séculos depois, Deus manifestaria a sua graça, instituindo as cidades refúgio. Assim, podemos encontrar aqui em Josué, com detalhes relativos ao estabelecimento dessas cidades refúgio como proteção da fé. Em primeiro lugar, nós encontramos a ordem que foi estabelecida nessas cidades. A ordem de Deus era clara, já que todos estavam estabelecidos em suas possessões. Os israelitas, eles tinham que definir estes locais como o Senhor tinha ordenado. Isso anteriormente. Isso era uma questão de obediência prática. Em segundo lugar, nós também vemos aqui que nós encontramos o propósito pelo qual foram estabelecidas estas cidades. Naquele período da vida de Israel, um dos princípios que subjazia era a lei mosaica, que era basicamente parecido com a lei de Italião, como nós falamos, olho por olho, dente por dente, vida por vida. A legislação mosaica, ela limitava essa retaliação, que naquela época era sem medida, não se tinha medida à execução, que poderia ser com muita brutalidade e certamente muitas mortes poderiam ocorrer. A lei mosaica veio regulamentar que se alguém ferisse ao seu semelhante, ele também poderia ser ferido. Se alguém matasse um semelhante, era justo que um parente da vítima, ele fosse o seu vingador e matasse a pessoa homicida. Desta forma, a morte, ela não intencional, ela tinha oportunidade de ficar fora desta intenção aí. Estas cidades tinham o propósito de manifestar a graça e misericórdia de Deus para aquela pessoa que cometera um crime não intencional. Assim fica bem claro que o propósito divino foi sempre tratar com justiça aquele que não planejava o mal ao seu próximo. Em terceiro lugar, também nós encontramos aqui o procedimento da pessoa que procurou o refúgio diante da liderança daquelas cidades, de uma delas. Ele deveria ser bem específico. Não bastava fugir para uma daquelas cidades e lá se esconder do vingador.
não era somente isso. A pessoa que procurasse refúgio, ele deveria também procurar a liderança daquele lugar, explicar para elas aí o que teria ocorrido, né? Como ocorreu o mal, sem a intenção de prejudicar a pessoa. Então, deveria esperar o acolhimento desses líderes e, se não quisesse ser morto aí pelo vingador, ele não poderia se ausentar daquela cidade, a não ser depois da morte do sumo sacerdote. Em quarto lugar, nós encontramos aqui o procedimento que deveria ter o líder da cidade aí diante da presença do vingador. Encontramos a orientação clara de que o líder da cidade, que além de acolher o homicida culposo, ele também deveria resguardar a sua vida naquele momento ali. Então, em quinto lugar, nós encontramos a penalidade que estaria sujeito àquele que procurasse a cidade de refúgio. Assim, se ele estava resguardado, se ele não quisesse ser morto, ele deveria ficar recluso naquela cidade até ser julgado pela congregação ou a morte do sumo sacerdote, como predizia a lei. Assim, ocorrendo, ele poderia retornar à sua cidade sem a penalização de morte. A abrangência da cidade de refúgio era uma salvaguarda para todos os israelitas e também os estrangeiros. Depois dessa caminhada, irmãos, nós chegamos ao segundo tópico da nossa lição, que tem o título A Fé Dependente para não negligenciar a adoração. A fé dependente para não negligenciar a adoração. Está em Josué, do capítulo 21, de 1 a 42. Encontramos agora o relato das cidades que foram dadas para os levitas, para que eles pudessem ali desenvolver as suas atividades quando não estavam a serviço no santuário. É bom que notemos que desde muito os membros das tribos de Levi, eles já sabiam que não herdariam uma porção específica na terra prometida. A sua herança, ela era o Senhor. Deus, ele, embora isso tudo fosse verdade, os levitas, eles herdaram 42 cidades, como falei, mais as 6 de refúgio, ou seja, 48 cidades, fazendo assim. E os seus campos também. Quando nós lemos sobre isso, nós vemos que, mais além disso, uma outra razão deve ser considerada para o estabelecimento destas cidades dos levitas. A presença dos levitas no meio das demais tribos de Israel, certamente elas estariam inspirando os demais israelitas a terem uma vida de fé, buscarem uma vida de santificação diante do Senhor. Na dinâmica da divisão da terra, era necessário que os levitas eles fossem espalhados em toda a nação, de norte a sul. Isso para minimizar espiritualmente e também estar trabalhando em toda aquela ministração e também arbitrar disputas ali. A eles cabia ministrar a bênção e também os oráculos, como também todo o ensino da palavra. A eles era incumbido, para todas as tribos, para que eles pudessem, em Israel, trabalhar para que eles não abraçassem a idolatria. A previsão para que os levitas herdassem as cidades, e não uma região inteira, havia sido dada por Moisés em Números 35. Levi, o filho de Jacó, gerou 3 filhos, Gerson, primogênito, Coate e Merã. Uma vez, os coatitas, eles descendiam da linhagem sacerdotal de Arão, que era neto de Coate, o filho de Arão. Está lá em Êxodo 6. Nessa divisão final, pretendiam aí
que os primogênitos eles pudessem receber essa herança. Nesse caso, Arão, como sacerdote. O capítulo 21 de Josué, ele apresenta as 48 cidades dos levitas, que foram, ao final, aí, divididas em 4 partes. Cada grupo recebeu uma porção que era definida daquelas cidades. Cada família tinha uma função determinada e específica. Os coatitas, que eram sacerdotais, eles tinham uma posição mais elevada que os outros levitas. Só eles tinham o direito de manusear o sangue sacrificial, tocar no altar, entrar na tenda da congregação. A eles cabia o dever de ensinar a nação, serem os mediadores junto a Deus e serem também responsáveis pelos demais levitas. Os coatitas que não eram sacerdotes, esse grupo, eles eram contados e dava ali mais ou menos 8.300 homens. Eles ficavam acampados ao sul do tabernáculo. E como tarefa, eles cuidariam da mobília, dos utensílios sagrados, os quais aí eram transportados nos ombros, utilizando para isso alguns varais. Os gersonitas, esse grupo aí contava com aproximadamente 7.500 homens, eles ficavam acampados a oeste do tabernáculo. Eles tinham uma tarefa específica também. A tarefa deles era cuidar da cobertura, com diversas cortinas de couro, peles de tecido. Também eles iriam cuidar das cordas, as quais eram transportadas por 2 carros puxados por bois. Os meratitas eram um grupo aí que perfazia mais ou menos 6.200 homens, também tinha sua tarefa específica. Eles estavam acampados ao norte do tabernáculo e tinha a tarefa de cuidar das armações, dos postes, das cravilhas do tabernáculo, e eram transportados por 4 carros puxados por 8 bois. É importante observar como o Senhor ele foi conduzindo tudo, de maneira que as cidades dadas aos sacerdotes coatitas estivessem bem próximo de Jerusalém, onde o templo seria no futuro construído. Os coatitas, que não eram sacerdotais, estavam mais distantes de Jerusalém. As terras dadas aos levitas estavam livres para que eles usassem para a lavoura, para a pastagem de seus animais, provavelmente cordeiros, que eram usados aí para os próprios sacrifícios, bem como outros animais que eram dados aí pelas demais tribos como o dízimo. Está lá em Números 35, do versículo 1 ao 4. A similaridade aí do pedido dos levitas com os pedidos de Caleb revela aí a fé nas promessas do Senhor, em que pese a promessa que a tribo também precisou se dedicar e lutar também para ela, para que assim concretizasse. O esforço, em linhas gerais, era para que a adoração jamais fosse negligenciada, esquecida ou preterida no cotidiano ali do povo de Israel. Cabe ressaltar aqui, irmãos, no entanto, que a maior herança dos levitas era o Senhor, não as cidades em si. O próprio Deus afirma isso. Disse também o Senhor a Arão: na sua terra herança nenhuma terás, e no meio deles nenhuma porção terás. Eu sou a tua porção, a tua herança no meio dos filhos de Israel. Está lá em Números 18, no versículo 20. Na cidade dos levitas, vemos aí a preservação da fé. Em resumo, este capítulo ele nos desafia
a preservar a nossa fé através dessa afirmação teológica. É dever de todo cristão conhecer os instrumentos que Deus disponibiliza para a preservação de nossa fé. E neste capítulo, nós encontramos as necessidades de preservação da nossa fé. Deus, ele manteve o equilíbrio na distribuição de todas as cidades. O pronto atendimento aos levitas demonstra que há um apreço de justiça por parte da liderança também de Israel. A vida cristã, ela deve ter por padrão a justiça, pois o nosso Deus é um Deus justo. Os levitas, eles não teriam um grande território, mas teriam cidades espalhadas por todo Israel, porque eles tinham aí uma função específica no povo. Eles eram parte da tribo sacerdotal. Os dízimos dos israelitas faziam parte do seu sustento, e assim ficava mais uma vez aí patente de que Deus nunca desampara aqueles que o servem, aqueles que são chamados para o servirem. Uma terceira lição que nós aprendemos aqui é que os fatos de os levitas serem espalhados por todo Israel demonstra também a intenção divina. Isso mesmo. Eles deveriam promover a adoração a Deus, o ensino da lei aos seus irmãos israelitas. Que Deus nos ajude a cada dia para nos colocarmos também sobre os seus cuidados, para fazer também as tarefas que nos foi confiadas. Assim, irmãos, chegamos ao último tópico da nossa lição, que traz o título A Fé Dependente para Confiar na Palavra de Deus. A fé dependente para confiar na Palavra de Deus. Isso está em Josué, no capítulo 21, do versículo 43 ao 45. A parte final do capítulo 21, ela funciona como uma recapitulação da teologia de todo o livro de Josué. No capítulo 43, no versículo 43, este verso, ele resume o que aconteceu do capítulo 13 até o 21 do livro. O povo precisava entrar em Canaã e possuí-la. No versículo 44, este verso ele retrata uma boa parte daquilo que foi registrado do capítulo 1 até o capítulo 12 do livro. A paz prometida, que era um bem para a vitória, para aqueles que obedecessem e confiassem no Senhor. No versículo 45, o último verso, ele sintetiza a ideia geral do livro, qual seja, Deus é fiel em cumprir de maneira cabal tudo o que prometeu. É a fidelidade, as promessas feitas ao patriarcas e que o apóstolo ele descreve como pré-anúncio do evangelho ao Pai da fé. A ti, abençoados todos os povos. Gênesis 3:8. Por outro lado, temos também uma ideia da dependência que nós encontramos pelo servo de Deus. No verso 43, diz que deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara. No versículo 44, segundo tudo quanto jurara aos seus pais. No 45, nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Então, tudo que o Senhor havia jurado, falado e prometido se cumpriu. Ele proporcionou ao seu povo cada detalhe que era necessário a uma vida feliz, próspera, piedosa. Desde o que falara lá no passado para ocupar Canaã, de maneira cabal, tudo se concretizara. Nas palavras do autor de Hebreus, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Hebreus 10, 23.
podemos tirar aqui algumas lições importantes deste ponto de vista, até privilegiado, da história de Israel. Uma das primeiras é o fato de que Deus ele é fiel em suas promessas. Ele garantiu a este povo a vitória, a possessão e o descanso. Na fidelidade do Senhor, o homem ele constrói a sua fé. Sem ela, o homem não tem a fundação nem a confiança. Nós também aprendemos que com um atraso aí, não existe fracasso. Abraão, por exemplo, esperou muitos anos antes que ele tivesse um filho. O período de 400 anos que o povo de Deus passou lá no Egito, até a saída de lá, foram necessários também 40 anos no deserto antes deles atravessarem o Jordão. Durante esse tempo, Deus sempre foi fiel. Na plenitude dos tempos, o historiador pôde declarar que tudo se cumpriu. O Senhor tanto faz as promessas, como também as cumpre em todos os detalhes. Nos versículos 43 a 45, é feita aí uma referência às promessas do Senhor quanto à terra, ao descanso, à vitória e às outras boas coisas. Todas essas são certezas, são declaradas como cumpridas. Israel deve se lembrar que o Deus da verdade, do amor, é o Senhor de todas as eras. Como tão bem retrata aí pelo salmista, que no Salmo 37, 40, diz-nos assim: O Senhor os ajuda e os livra. Ele os livra dos ímpios e os salva, porque nele se refugiam. Deus ele ingressa o seu povo na terra que ele escolheu. Ele dá paz e vitória sobre os seus adversários. Que a fé dependente dos servos do Senhor seja cada dia maior, crescente e firme, de maneira que sirva de testemunhos aos povos em redor. Deus ele cumpriu todas as suas promessas para Israel e podemos estar certos de que ele fará o mesmo conosco. Concluindo a nossa lição, irmãos, desta semana, nós refletimos que muitos cristãos fiéis podem cometer erros não intencionais. São falhas e não pecado. A instituição das cidades de refúgio nos ensina que Deus ele reconhece a diferença entre pecados e falhas. Todos nós, até mesmo os mais dedicados em obedecer à palavra de Deus, podemos cometer erros, mas não podem ser considerados pecados. Isso não impede que prossigamos em nossa vida de fé, nem nos impede de apropriarmos da herança que Cristo nos concede. A lei de Deus, em sua justiça estrita, pode nos considerar culpados. Todavia, a provisão para isso está no sangue de Jesus Cristo. A Bíblia é cristocêntrica. Erros, negligências, pecados por ignorância e prejuízos não intencionais são cobertos pela expiação. Esta era a certeza que os israelitas tinham, embora Jesus ainda não tivesse vindo. Mas a certeza que nós, que pertencemos à nova aliança, temos é que Jesus Cristo é a nossa cidade de refúgio. Jesus é o nosso sumo sacerdote. Ele deu a sua vida em nosso favor, para nos perdoar de todos os nossos pecados. O sacrifício de Jesus na cruz, a sua morte, está explicitamente vinculada à remoção de uma única, exclusiva e eficaz vez de toda a nossa culpa. Assim como Israel precisou cultivar uma fé dependente na pessoa do nosso Senhor, nós também precisamos investir e cultivar esta fé.
Mas por que devemos fazer isso? Primeiro, irmãos, porque temos em Jesus o perfeito refúgio para os necessitados, o oprimido, o triste. Ele foi o Deus presente, a sabedoria, a justiça, o sacrifício, a redenção dos nossos pecados. Ele é o nosso sumo sacerdote, ele que nos resgatou, e nós devemos descansar nele. Segundo, porque é a fidelidade do Senhor para com a sua palavra que sustenta e garante os benefícios infindáveis de todos os servos. O livro de Números ele registra que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? O processo de divisão da terra de Canaã termina com o autor reafirmando a inquestionável fidelidade do Senhor para com seus filhos. Que possamos nos alegrar e agradecer a Deus por tão especial sacerdote que compadeceu das nossas fraquezas, conforme lemos aí em Hebreus 4, no versículo 14 ao 16, que nos diz assim: Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos a misericórdia e encontramos graça que nos ajuda no momento da necessidade. E chegamos ao momento para pensar e agir. Na nossa primeira indagação, quem ou que tipo de coisa é o seu refúgio em tempos de tribulação? Onde você tem buscado refúgio? Como afirma os Salmos, o número 46, no versículo 1, Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. A comunhão com Deus é a intimidade que o cristão, mediante a obra redentora de Jesus Cristo e por intermédio da ação do Espírito Santo, desfruta com o Pai Celeste. E que leva também a usufruir de uma vida espiritual plena e abundante. Andar com Deus é o mais perfeito sinônimo de comunhão com o Pai Celeste. Depois daqueles anos de caminhada, o povo de Israel ele tinha um único refúgio verdadeiro, que era Deus, o seu único Senhor. E é assim que pensamos que também deve ser a nossa vida no dia de hoje. Na nossa segunda reflexão, nós vemos que a adoração a Deus em reconhecimento de sua obra e cuidado tem ocupado aí o devido lugar em sua vida? Como fomos criados e somos sustentados por Deus, a nossa alma, logicamente, ela sente e necessita da presença do Senhor. Anseia por estar em constante adoração e louvor àquele que é o sustentador de todo o universo. E só haveremos de descansar, irmãos, quando em Deus repousarmos. Sem a presença de Deus em nossa vida, com certeza, o vazio ele passa a ser a única realidade do nosso ser. E em nossa última reflexão aqui, eu pergunto: você confia
e depende de maneira cabal de que as promessas do Senhor se cumprirão? Olha, nada ocorre sem a expressa permissão de Deus. Este é o princípio da sabedoria divina. E que Deus também ele é soberano, ele é a autoridade absoluta, inquestionável. É que Deus ele exerce todas as coisas criadas por ele na terra, ele exerce sobre elas. Dispõe de tudo de acordo com os seus conselhos e desígnios. Por conseguinte, quem descansa na soberania de Deus não se desespera. Sabe que todas as coisas elas acontecem de acordo com o divino querer. E assim destaca, o Salmo 46, versículo 8, que diz: em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. E que este retrato, irmãos, da vida de Israel possa estar também refletindo em nossas vidas hoje. Que a cada dia possamos ser sustentados com a vontade de Deus para as nossas vidas. E assim, amigos e irmãos, terminamos mais uma lição da revista Palavra e Vida. Mas, antes de você sair, eu convido a você se inscrever no nosso canal, no botão aí embaixo, onde está escrito inscreva-se. Curta, deixe o seu comentário, acione o sino das notificações e também compartilhe para um amigo ou um irmão, para que eles também possam desfrutar deste conteúdo para a edificação de cada um na aprendizagem da palavra de Deus. Na próxima semana, nós estaremos aqui estudando a lição de número 6, com o título A Fé Obediente. A Fé Obediente. Estaremos publicando aqui esta nova lição, se Deus assim nos permitir. Amém?